Vou inaugurar agora uma sessão que é comentando repetitivos. Então, toda vez que o STJ julgar um repetitivo, né, eu vou comentar o próprio repetitivo e posteriormente vou até inserir outros repetitivos anteriores sobre isso. E esse repetitivo é muito importante e é o tema 1201, foram reafetados pelo ministro Mauro Campbell para a Corte Especial, porque a competência da Corte Especial quando a matéria transcende as próprias sessões, e esse tema transcende as sessões, e foram afetados 4 recursos especiais, né, 3 de Santa Catarina e um oriundo do TJ do Pará. E o tema em si é a multa prevista no artigo 1021, parágrafo 4 do CPC, que é a multa pelo improvimento ou inadmissibilidade do agravo interno. Entro com o agravo interno e o parágrafo 4 do artigo 1021 fala que se o agravo for manifestamente inadmissível ou improcedente, por unanimidade vai ter multa. O que sempre se discutiu sobre isso é que essa multa deve ser fundamentada e deve ter um caráter protelatório. E o tema continua: quais são os critérios de aplicação, qual que é a manifesta improcedência ou inadmissibilidade e a relação com o precedente qualificado. O que é esse precedente qualificado, né? É justamente o repetitivo, né? Ou até a repercussão geral como é um todo. Então essa foi a matéria afetada. E o que o STJ decidiu? Qual foi a decisão do STJ? Ele fixou 3 teses que eram muito importantes. Eu vou falar de modo geral. A grande questão, e aí é um comentário muito longo, a grande questão é justamente porque imagina que você fez uma apelação ou um agravo de instrumento e o relator decide aplicando um precedente. Então ele tem um arcabouço de decisão do próprio STJ ou do STF, se for repercussão geral, para julgar aquela apelação monocraticamente aplicando. Ó, aqui é caso de repetitivo, aqui é caso de repercussão geral, você não tem direito na apelação ou você não tem direito no agravo de instrumento. Julgo monocraticamente, improvida a apelação, ou, de modo inverso, provida a apelação aplicando o precedente qualificado. Diante dessa aplicação do precedente qualificado, que é muito importante, a parte tem uma decisão monocrática. E essa decisão monocrática cabe agravo interno. Interponho o agravo interno, levo para o colegiado e eu estou recorrendo sobre um precedente. Se eu estou recorrendo sobre um precedente, a grande questão é: vai gerar multa ou não vai gerar multa? O recurso contra um precedente, a aplicação de um precedente, gera multa? Essa que era a grande afetação. E a discussão é muito importante por quê? Porque nós temos outro tema repetitivo, que é o tema 434 do STJ, que fala o seguinte: quando você tem uma decisão monocrática, o agravo interno não pode ter multa se você deixar claro que você vai interpor o agravo interno para levar para o STJ ou para o STF, recurso especial, que é o agravo interno de exaurimento de instância. Então nós temos essa posição do tema 434 e que tem que dialogar com isso. O intuito dessa afetação é dar uma simplicidade a um sistema que é complexo. Como que a gente pensa isso? Se o juiz, se o relator, evidentemente aplica bem o precedente, e o precedente é atual, cabe agravo? Cabe, mas você vai alegar o quê? Você pode ter 2 alegações claras. Ou o relator não entendeu os fatos, e por não entender os fatos, a matéria é distinta, então eu vou alegar distinção. Olha, parece com uma discussão do tema tal, mas é uma discussão paralela, não é essa cláusula, é outra cláusula, não é esse ponto, é um ponto parecido, e aí você tenta sair do tema porque a realidade fática não se enquadra no tema, alegação de distinção.
ou você vai alegar superação do precedente, superação do repetitivo e tudo mais. Só que a superação ela não acontece sempre. Então, você precisa trazer arcabouço de mudanças ou legislativas ou mudanças na sociedade que elas trazem uma evolução que o precedente precisa ser revisto. São esses dois argumentos. Fora isso, o que o seu agravo vai dizer? E aí, por mais que se tenha essa grande questão, o seu agravo não pode dizer nada. Ah, mas eu vou repetir as questões fáticas. Pode ser aqui se ele não decidir os fatos, mas aí vai ser distinção. Se você está recorrendo eminentemente por provas, ele não vai aplicar o precedente, porque ele vai discutir cerceamento de defesa prova. Então, quando ele aplica claramente o precedente, você ou alega distinção ou alega superação. E essa era a grande questão. A tese fixada se dividiu em 3 pontos. O primeiro é o agravo interposto contra a decisão do tribunal de origem, ainda que com o objetivo de exaurir a instância ordinária, para que possa permitir recurso especial ou recurso extraordinário, quando apresentada contra a decisão de precedente qualificado, repetitivo ou repercussão geral, autoriza a aplicação da multa. Ou seja, ele revê o tema 434, por quê? Porque, olha, se ele usou precedente qualificado, o agravo só pode ser para superar o precedente ou para distinguir. Aí vem o ponto 2. A multa prevista não será cabível, que são as exceções, quando alegadamente fundamentar a distinção ou a superação do precedente ou quando a decisão, o agravado, estiver amparado em julgado do próprio tribunal. Ou seja, julgado do próprio tribunal não é precedente que faça isso, até porque eu vou chegar para o STJ ou para o STF para rediscutir esse julgado. Então, é precedente qualificado do STJ. Aqui o STJ deixou bem claro, se for um precedente, mesmo que seja em RDR ou IAC do próprio tribunal, cabe você exaurir a instância para levar para o STJ, para que o STJ reveja isso. Ou, se for realmente para um repetitivo que foi usado, eu agravo e falo, quero superar. Eu vou ter que trazer fundamentos para superar, ou quero distinguir. Tirando essas duas hipóteses, né, que não seria um precedente qualificado de tribunal superior e sim do próprio tribunal, ou o fundamento de distinção ou superação, caberá ao órgão colegiado verificar a aplicação da multa, considerando as peculiaridades, se tem questão de prova, se tem matéria fática, outros pontos e principalmente a quantificação. Num primeiro momento, pode parecer que isso atrapalha a colegialidade, pode parecer que isso é mais um modo de você retirar o direito à colegialidade, mas vamos pensar sistemicamente. Sistemicamente, se tem um repetitivo do STJ e, no meu caso, se enquadra nesse repetitivo, se o relator aplicou, foi bem, e foi bem aplicado, então vamos imaginar a hipótese da aplicação bem feita. O agravo interno só pode falar sobre distinção ou superação. Nesse caso, se eu recorrer sem falar sobre distinção ou superação ou as peculiaridades fáticas e tudo mais, e falar, olha, eu estou discutindo outras coisas, se sobre aquele ponto ele repete matérias que já foram discutidas no repetitivo, rechaçadas e tudo mais, ele está sendo protelatório e merece a multa. Ah, mas só que eu quero exaurir instância. Se você quer exaurir instância, que significa que você quer ir para o STJ ou para o STF. Então você vai ter que falar sobre superação de precedente ou distinção. E aí não vai ter a multa. Então, criou-se aqui esse precedente interessante. O tema 1201, 1201, é muito interessante, é uma conclusão que eu vejo acertada num primeiro momento. Qual que é a preocupação em relação a isso? A preocupação que eu tenho é pela aplicação errada. Ele aplicou errado um precedente. E aí você vai aqui tentar a distinção. E se você tenta a distinção e ele não percebe, então você tem que alegar a distinção. Justamente para que você diga, o tribunal não aplicou bem esse precedente. Aí sim. Então,
essas são as ponderações, que às vezes no dia a dia, até com inteligência artificial, e aí sem autocrítica, de aceitar embargos de declaração, de analisar corretamente e com afinco o agravio interno, pode ser que crie um monstro em relação a isso. Só que, sistemicamente, eu concordo com o tema 1201, ele dá sentido ao sistema para que o direito de recorrer seja utilizado de modo fundamentado e bom, e não como um mero inconformismo daquilo que eu não gostei, mas que já tem uma matéria pacificada. Isso não é direito de recorrer, mero inconformismo. Eu tenho que, fundamentadamente, se tem um precedente qualificado, eu tenho que desqualificar esse precedente. Como? Superando ou distinguindo. E aí eu acho que as ponderações foram bem corretas em relação a isso, verificar como será na prática dos tribunais de segundo grau. E esse foi o nosso primeiro comentando repetitivos, né, e que a gente vai falar sobre todos os repetitivos que foram julgados.